E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um dia do nosso desafio, terceiro dia do desafio, 5 táticas por dia, todos os dias. A gente vai continuar nessa pegada, resolvendo problema de tática para melhorar o xadrez de todo mundo aqui do canal, beleza? O nosso tema de hoje é liberação de casa ou coluna, um tema muito interessante e bem direto. A maioria dos problemas vão ser de mate e ou então de um ataque muito forte que a gente até para porque o adversário vai ter outros lances, mas acaba entrando em rede de mate ou ficando perdido de qualquer maneira. É o que acontece nesse primeiro aqui. O primeiro lance é cavalo F3, repetindo um tema que a gente já viu nas aulas anteriores, que é esse duplo de cavalo. Você dá um cheque duplo entregando o cavalo, o adversário não tem opção. Como é um cheque duplo, ou ele captura seu cavalo ou você vai ganhar uma peça, no caso aqui a dama. Então ele não tem o que fazer, tem que tomar seu cavalo e agora libera a entrada aqui com a dama em H4. E essa entrada é muito forte, praticamente imparável. Esse bispo junto com a dama ameaçando esse peão de H3, juntando a outro tema que a gente já conhece da aula anterior, é o bloqueio. Esse peão de F5 impede o avanço do peão de F3. Então esse ataque é muito forte porque eu ainda tenho minha torre passando para F6, vindo para G6, cortando essas duas colunas e vou dar quase um mate de escadinha. Ele poderia, por exemplo, se tenta devolver aqui o bispo, não adianta porque eu tomo, continuo com ameaça, não adianta tentar devolver o material agora. Se, por exemplo, ele joga torre H1, eu só tenho que tomar o cuidado de não tomar esse peão aqui com a dama, porque o rei pode conseguir fugir. Então, eu tomo aqui bispo H3 mesmo, e aí corto essa saída do rei para F1, e aí eu só preciso manobrar agora minha torre para F6, G6, o rei não vai ter como escapar e eu vou conseguir dar esse mate. Problema assim bem tranquilo, ele não é tão direto porque a gente não vê o mate em si, mas você vendo o cavalo F3 eu tenho certeza que você reconhece que essa posição é ganha, só tem que tomar o cuidadozinho de tomar esse peão com H3. Lembrando aquilo que eu disse, quando você sacrifica a peça, você tem que ter muito cuidado, prestar mais atenção no jogo para não perder o controle da posição, fazer os lances mais ativos e evitar que o rei do adversário fuja. Tranquilo? Vamos lá para o próximo. Esse aqui é o próximo, mais direto do que o outro. Esse aqui realmente é de mate, mas a gente vai ver o tema se repetindo. O cheque duplo aqui de cavalo em F6. Mais uma vez eu entrego meu cavalo. Ele é obrigado a tomar, porque senão perde a dama. E no caso aqui já é mate, o rei está engavetado. Então ele tem que tomar o meu cavalo com o peão. E agora eu tenho essa ameaça muito forte aqui de jogar bispo H6 e torre E8 mate. Só que eu não posso perder tempo. E como é que eu não perco tempo nessa posição? Fazendo um sacrifício que a gente viu lá no primeiro dia, o sacrifício de dama em F8, trazendo o rei para brincar. E aí, quando ele toma minha dama em F8, eu consigo entrar com o meu bispo em H6 direto, dando cheque, sem perder tempo. E agora eu consigo ir com minha torre em E8 da mate sem maiores problemas, porque esse meu bispo de H6 defende a casa de G7 e tudo resolvido, problema resolvido. Vamos para o próximo. Esse aqui eu acho que é, dentro dos problemas, o mais instrutivo em relação à ideia de liberação de casa ou coluna. Aqui, quando a gente começa a analisar, a gente vê duas casas que, se eu conseguisse dominar, entrar com meu cavalo ou com minha dama, seria praticamente destruidor. O primeiro ponto é esse ponto de G6. Se eu conseguisse tirar esse peão daqui, jogasse minha dama em G6, é destruidor, porque eu vou dar o cheque em G6 apoiado pelo meu bispo, depois vou dar o cheque em H7 e acabou a partida, checkmate. O outro ponto que eu tenho que ficar de olho também, que eu queria que ele estivesse liberado, é esse ponto aqui de F5. Por quê? Porque se eu entro com esse cavalo em F5 dando cheque, eu vou tomar esse peão de H6 e aí as pretas ficam praticamente sem defesa. Então eu tenho que pensar no lance que libera essas casas para mim, e esse lance é esse torre E6
lindo, que não dá opção. Se ele deixar minha torre aí, além de eu ter tomado um peão já, eu vou jogar a torre, tomar H6, pegar essa coluna e vai ter mate com certeza. Então ele tem que aceitar meu sacrifício. A primeira opção é tomar de peão. Se ele tomar de peão, eu libero a casa que eu queria, G6, e aí eu posso entrar com minha dama agora. Ele vai ter que fugir com o rei e eu dou mate com dama H7 sem maiores problemas. A outra opção que ele tem é jogar cavalo E6 e aí liberou a casa para o meu cavalo entrar em F5 e aí é um massacre, porque ele vai ter que jogar o rei para F6, pegando mate, ou fugir com o rei para H8 e aí eu posso tomar aqui de cavalo e ameaçando o cheque descoberto, vai ter mate aí de alguma maneira mais na frente. Então, terceiro problema resolvido, vamos para o quarto. Espero que vocês estejam conseguindo resolver todos. Qualquer dúvida é só fazer a pergunta aqui nos comentários ou então no nosso Instagram da Federação, ppix_xadrez. Lembrando, a gente sempre coloca lá primeiro os problemas antes de trazer para cá. Então seria interessante você seguir a gente lá no Instagram para sempre ver os problemas antes de ver a gente respondendo aqui. Sempre que você não tiver visto ainda o problema, o que é que eu aconselho? Para o vídeo um pouquinho, tenta resolver por 3 a 5 minutos. Se em 5 minutos não conseguiu, ver a solução, porque acaba ficando sacal, você fica cansado e aí fica com preguiça de fazer os próximos. Então deu 5 minutos, não conseguiu resolver, a não ser que você esteja muito empolgado, achando que está perto de conseguir, desiste, com o tempo você vai pegando a manha e vai conseguindo fazer mais rápido, beleza? Vamos para o próximo. O quarto problema de hoje é esse problema muito interessante, quando você vê um rei preto assim, preso no centro do tabuleiro, dá aquela vontade de procurar o mate, né? E como é que a gente vai dar o mate? A gente vai começar a liberar as colunas para o rei ficar atacado. O primeiro lance é esse, torre toma D5, dando um checkmate, né? O rei não tem para onde ir, todas as casas do rei estão controladas, ele não tem o que fazer a não ser tomar minha torre com peão, e aí eu liberei essa primeira coluna aqui para a coluna 6, a minha torre impede que o rei dele volte. O meu primeiro objetivo foi concluído. O segundo objetivo é liberar esse avanço do peão para F4, dando checkmate. Eu só preciso dar um cheque para ganhar essa posição. E como é que eu faço isso? Jogo cavalo D3, cheque. Ele não pode fugir com o rei está totalmente preso. É obrigado a capturar meu cavalo, e aí esse peão que estava em E4, que garantiu um passant, que salvava a posição do preto, não existe mais. Eu avanço o meu peão para F4, checkmate, o rei está morto no meio do tabuleiro, mas não tem o que fazer. É o tipo do mate que a gente chega vibra quando acontece numa partida, né? Não foi na nossa partida, mas resolvendo o problema a gente conseguiu achar e foi muito bonito. Vamos lá para o último problema de hoje, o problema também bem clássico, porque você vê que as pretas estão em cima, tem alguma coisa para fazer, só que você precisa achar a sequência correta e mais rápido. E aí você tem que procurar os lances mais forçados para não perder o controle da posição. No caso aqui, o forçado é mate em 3. Espero que vocês tenham visto. O primeiro lance é cavalo toma H3. Talvez seja o primeiro lance que a gente pensa na posição, né? E aí depois que ele toma, você tem que tomar muito cuidado para realmente achar o melhor lance na posição, que garante mate em 2 aqui. E o lance é, antes de falar, vou primeiro dizer por que a gente tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, se eu jogo dama toma H3, você vê aí que a barrinha já equilibrou o jogo, porque vai dar a opção de jogar o peão para F4, jogar cavalo F4 defendendo esse mate. Então a gente tem que procurar algo mais forçado, que seria torre G4, exclama. Se o rei for para H1, eu dou mate com dama H3. E se ele tomar meu peão, eu liberei aqui essa coluna para minha dama que está defendida pelo bispo. Dá o mate em H2 e não tem mais jeito, checkmate, problema resolvido.
Espero que vocês tenham gostado desse tema. Comenta aqui se você já conhecia ou não esse tema, que é abertura de colunas ou casas, se você fica ligado com isso durante o jogo e se você já está começando a ver os padrões se repetindo. Comenta também qual o nível de dificuldade que você está achando, se está achando fácil, muito difícil, para a gente tentar explicando cada vez melhor. É isso aí, pessoal. Dia 3 foi para conta, problemas resolvidos. Amanhã tem mais, pro dia 4. Espero vocês e até breve.